live de hoje também é muito especial por um outro motivo. É o relançamento do nosso Master em Hipnoterapia. O nosso curso, que é o curso mais completo que tem no nosso Instituto de Terapias Práticas, até mesmo porque é um curso onde engloba todos os cursos que fazem parte do nosso instituto. Nada. E, e ele vai estar por um preço promocional, por enquanto, porque o valor dele é de R$ 1.200 o curso. E ele tá, se eu não me engano, tá pela metade do preço, mas só quem vai saber disso exatamente sobre a ementa do curso é quem ficar até o final da live e que vai fazer parte dessa promoção. Então fiquem até o fim da live para fazer parte dessa promoção, que nesse curso é um curso de 36 horas gravadas, além de aulas ao vivo comigo. Então, é um curso bem completo para quem quer aprender hipnoterapia, beleza? Então, vamos dando continuidade aqui no nosso Instagram mesmo. Parece que o YouTube está dando algum probleminha. Fica para a próxima. Engraçado que a gente testou, ficou tão legal, não foi, Liz? E aí, Alex, deu certo? Oi, no YouTube? Pra Como? ver. Deu certo no YouTube aí? Tá dando pra me escutar? Então, agora eu tô vendo aqui que seu áudio está desativado. Meu áudio tá desativado? Pronto, deu certo agora? Não, não só o som não sai. Não, deixa pra lá. Vamos dar continuidade aqui no Instagram. Deixa Pronto. aberto aí, vamos dar continuidade aqui no Instagram, pelo menos o pessoal ver seu rosto aqui e vou falando aqui no YouTube. Mas a gente Tá, foca aqui no Instagram, tá bom? Sejam tá bom. bem-vindos todos que estão chegando aqui agora no nosso Instagram. E agora eu tô com a cara muito perto aqui. Tatinha, Tatinha Como? Barba, Vou até colocar aqui os dois fones que fica melhor. Pronto. George. Maravilha, tá chegando um pessoal bem legal aí. Temos mais de 20 pessoas. Pessoal, clique também no coraçãozinho que tem aí do lado, porque o algoritmo do Instagram entende que quanto mais você clica nesses coraçõezinhos aí, ó, mais convidam pessoas. Luiz Eu tô vendo, Anel, eu tô Davidson, vendo quanto aqui que tá tendo um encontro de famílias aqui na nossa live aqui. faz tempo que eu não vejo o Davidson. Ó, que maravilha. Ó, o Davidson também, ó, a galera massa. A Luísa tá chegando também, a Sandra. Boa noite, pessoal. Sandra. Beleza, beleza. Então, pessoal, vamos começar do início. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, à nossa live com a queridíssima Liz Feitosa. Como eu estava falando no início, por que eu gosto de fazer lives desse tipo? Porque quando você traz pessoas que têm resultados de superação, a coisas que às vezes acreditava que nem pudesse mudar, né? Que até pro resto da vida eu vou estar sofrendo com isso, será que eu vou estar com isso para a vida toda? E não é bem assim. Na verdade, é bem assim, se você achar que é. Quanto mais você acreditar que você não tem como mudar, a crença é algo muito poderoso. Eu que ensino hipnoterapia, eu falo muito do loop hipnótico como a crença é algo muito poderoso. Então, se você acredita que você não pode mudar, se aquilo é muito difícil, realmente vai ficar cada vez mais difícil. Mas quando você está de saco cheio daquilo e diz que quer mudar, que você vai fazer qualquer coisa para mudar, pessoal, muda, muda. Claro, tem pessoas que dependem de intervenção medicamentosa, porque tem algo mais voltado de cunho biológico, mas nada é só ligado à questão biológica. Sempre tem a questão mental também envolvida. E nesse ponto a gente pode evoluir muito, a gente pode potencializar muitos resultados. Ó, eu estou vendo aqui que está chegando também Parmênio Feitosa, provavelmente é da família também. Com certeza é meu irmão. Maravilha, maravilha. Então, para quem não me conhece, eu sou Alex Cobbs, hipnoterapeuta, treinador comportamental. Estamos fazendo essa live aqui para falar sobre ansiedade, sobre como você pode superar, né, os transtornos de ansiedade, seja ele qual for, através de exercícios. E para isso eu convidei a Liz Feitosa, que, como eu falei para vocês no início, ela, além de ter sido minha cliente, depois ela passou a ser aluna e agora ela está disseminando essas informações para todo mundo aí, trabalhando com hipnoterapia e com outras novidades aí que eu fiquei sabendo, mas ela vai contar um pouquinho para a gente. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Liz, se apresente para o pessoal aí e conte um pouquinho da sua história e vamos discorrer nesse bate-papo aí que eu acho que vai ser bem legal. Muito obrigada, né, por você ter me convidado para participar dessa live com você. Fiquei muito feliz, porque você é uma pessoa muito importante. Você é uma pessoa que me ajudou bastante
né? Nos momentos assim, quer dizer, no começo da pandemia, né? Um ano atrás. Foi um ano atrás, não foi, Alex? É em torno disso, em torno Foi, disso. né? Então você me ajudou bastante. E assim, quando você começou agora a falar, né, das crenças limitantes, eu tinha muita coisa em relação comigo. Eu achava que eu não era capaz, que eu não podia, que eu não, né? Todo mundo pode, menos eu, né? E isso começou mudando, né? Como eu sou capaz. E eu fui também trabalhando a questão da minha ansiedade. Né? Eu vinha com ansiedade, na verdade, eu posso dizer que a minha ansiedade era desde pequena, né? Era não, né? Cada dia você trabalha mais com isso e você vai superando a ansiedade. E eu fui trabalhando essa ansiedade no começo da pandemia passada, Com né? quantos anos você se percebeu nessa ansiedade aí? Fala pro pessoal. Desde pequena mesmo. Eu É, acho né? que mais ou menos uns 6, 7 anos, né? É E por as que que eu tô crianças, falando, por que que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas aí que eu sei que tem 3 meses, 2 meses, 5 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Tem vários tipos de pessoas aí que podem estar assistindo a live aí que estão passando por crise de ansiedade. E aí, ó, vocês estão ouvindo a história de uma pessoa que desde pequena se via nessas sensações desses transtornos de ansiedade. E emendando aqui a minha história também, que foram 14 anos, né? Mas pode continuar, Lilis. e foi engraçado que você, assim, né, se tem algum pai ou alguma mãe que está assistindo e acha que seu filho não tem crise de ansiedade, ele pode ter dele, né? A criança muitas vezes fica chorando sem você saber, e você acha que não isso é ansiedade e é uma crise, né? A criança que se sente isolada, ou vai ao extremo, né? Ou se isola ou chora para chamar atenção, né? Exato, perfeito. E eu, no meu caso, eu me isolava, né? Eu me isolava, eu não queria conversa com ninguém, eu chorava, né? E o gato querendo participar da live também. E o cachorro. Ah, Eu aqui é acho, assim também, aqui é assim também. ai, vala-me Deus. Então, e por aí foi. Só que eu procurei o quê? O psiquiatra. Somente o psiquiatra. Eu não procurei o tratamento correto. Eu não procurei um terapeuta. Eu não procurei fazer o tratamento adequado, né? Porque, na verdade, você tem que procurar o psiquiatra junto, paralelo, uma terapia, né? Para poder realmente fazer a mudança, né? Antigamente eu não conseguia dormir, eu só dormia, quer dizer, na verdade eu tomava medicação para dormir e não dormia. E hoje eu não tomo medicação e durmo, né? Então, olha a diferença, né? Coisa maravilhosa. Maravilha. Então, das minhas ansiedades. Ô Liz, só para. É porque tem algumas pessoas que estão comentando aí com relação ao som. O som tá baixo, mas me digam aí, aqui no Instagram, vocês estão ouvindo bem a voz da Liz? Dê um feedback pra gente aí, pra gente dar continuidade, porque tem algumas pessoas reclamando aqui no YouTube, mas no YouTube já não tá rolando mesmo. Mas eu vi que alguém Já não mandou tá. uma mensagem. Alguém mandou aqui pelo Instagram também a mensagem aqui para mim, dizendo que o som da voz estava baixo. Então me confirme aí, vocês que estão aqui no Instagram. Luísa, você disse sim. Sim o quê? Tá boa? Tá boa a voz? Ah, tá ótimo. Ah, então manda bala. Continua. Tinha colocado era o fone para poder saber se o negócio era o fone. Mas tá bom agora? Se Tá. tiver, dá Não, um joinha. aqui no Instagram tá ok. Aqui no Instagram tá ok. O pessoal disse tá ok. Então, gente, eu comecei a procurar, né? Na verdade, eu procurei o Alex como ajuda, né? Para melhorar, para poder trabalhar essa questão dessa ansiedade, dos meus medos, porque não sei quem sabe, as fobias também fazem parte da ansiedade, né? E também existe uma coisa, tem aquela ansiedade normal que eu tinha minha ansiedade normal, só que a minha ansiedade já era patológica e começou até a ser uma ansiedade generalizada, né? Quando eu ia para o trabalho, eu já entrava em crise de ansiedade. Meu coração batia mais forte, né? Eu sentia dores musculares, eu sentia dor de cabeça, eu sentia N coisas, mas eu não fazia uma coisa que era importante para poder trabalhar a minha ansiedade, que era respirar, né? Eu não respirava, né? Eu não meditava. Na verdade,
Eu não fazia nada. Eu só alimentava a ansiedade. Porque quanto mais nós alimentamos a ansiedade, pior é. Pelo menos no meu caso. É, Não é não, Alex? e é complicado porque assim, enquanto a pessoa não tem recurso, se você, olha, vamos supor que você tem duas formas de ver uma coisa, uma forma de ver com recurso e uma outra forma de ver sem recurso. Vamos supor que os recursos você não tem nenhum. Qual a única forma que você tem de ver sem recursos? Então você cada vez vai se afogando nesse estado de não ter recurso. Se você não está surgindo nenhuma solução para você, você está o tempo todo no estado de problema. Enquanto não surge o recurso, você está afogando no problema. Né? Então, assim, fica. E aí, você falou uma coisa interessante com relação ao remédio. Então, se a pessoa está num estado desse e ela toma remédio, ela pode até sentir uma melhora. Mas se o comportamento dela já está alterado, ela tem que também retornar ao comportamento dela antigo. E não é o remédio que vai fazer isso. São os exercícios de respiração, os exercícios de mentalização que vai fazer essa mudança nela. Né? O Davidson Henrique está falando aqui, ó, fala um pouco sobre a respiração ligada à ansiedade. O que era que você fazia com ligada à respiração que lhe ajudou na ansiedade? Eu fechava meus olhos, respirava fundo. Comece a respirar fundo, né? Tem gente que não entende, né? Enche a barriga. É como se estivesse cheirando uma rosa. Vamos supor, né, Alex? Cheira uma Boa, rosa. isso mesmo. Aí enche o peito de ar e esvazia completamente. E por aí vai. E como foi que o que é que eu trabalhei também, Alex? Foi o PRI, né? O ponto do karatê, né? Eu trabalhei muito com isso também. Por quê? Estava nos locais por aí, como eu ia fazer alguma coisa, ia no banco para resolver um problema, e eu respirava. E no PRI aqui baixinho, certo? Então, e foi muito legal isso. Né? O que é que vocês querem saber mais? Vamos lá, que aí eu vou respondendo. Interagir. Acrescentando aqui, com relação a esse lance da respiração, é bem interessante, porque a gente nunca está consciente da nossa respiração. Até mesmo porque nossa respiração é uma resposta automática, né? Uma resposta automatizada na gente. Faz parte do nosso sistema automatizado da respiração. Então a gente nunca está consciente da respiração. E quando a gente está tendo as crises de ansiedade, é o momento que a gente toma consciência da respiração. Só que é no pior momento. Só que é no pior momento, é quando a respiração está alterada. Você toma consciência exatamente pela alteração da respiração. Que ela sai do padrão inconsciente, aquele padrão normal. Sabe? Aí você começa, minha respiração está ofegante. Então você começa a se preocupar com a respiração. E você começa a fazer essa respiração profunda que a Alice falou, só que não no estado de respirar uma rosa, e sim no estado de cadê o ar, né? Que é completamente diferente você respirar procurando o ar do que você respirar como se estivesse buscando um cheiro de uma rosa. E isso retroalimenta, que fica uma coisa horrível. Quanto mais você busca o ar, mais fica difícil você achar esse ar e fica uma coisa horrível, porque você não tá respirando de forma tranquila. Você está como se estivesse buscando um ar que está lhe faltando. E aí a pessoa, quando sentir falta de ar, respire fundo. Aí a pessoa no desespero, tem que respirar fundo, então peraí. Mas isso é desespero, você não está respirando de forma equilibrada. Então as pessoas confundem isso e por conta dessa má informação, aí muitas pessoas dizem, esse negócio de respirar não dá certo, eu tento respirar e não tem nada a ver com esse negócio de respirar, só faz piorar quando eu respiro. Quando eu vou meditar, só faz piorar, porque a pessoa acha que o quê? No momento de pico, que ela está com aquela respiração ofegante, é aquele momento que ela vai respirar, sentar e fazer aqueles exercícios. Não é nesse momento, né? Primeiro, a pessoa nem sabe, acha que está com crise de asma, né? Com falta de ar, vou ter que ir para o hospital. Né? Então, a pessoa faz uma respiração, a meia respiração, não vai dar certo. Né? Você tem que respirar profundamente, com calma, né? Sentindo a respiração entrando e saindo, né? Devagar. Porque se for rápido, não dá certo. E quando a pessoa com ansiedade já sentiu o coração bater mais forte, eu tô com crise, eu vou pro hospital porque eu tô morrendo, eu tô tendo um infarto. E não é. Isso realmente, eu já senti isso muitas vezes. Nossa, também. Eu senti demais. Eu, chegava no trabalho, meu coração batia forte. Minha coluna, o final da minha coluna doía. Tensão muscular total. Né? Então, assim, para poder
eu, desde que eu conheci o Alex, para poder realmente melhorar a situação, né, melhorar o meu estado, eu demorei uns 3 meses fazendo todos os dias, de manhã, tarde e noite. Se você quiser depois, né, quem me conhece, pode falar comigo aí no meu Instagram, que aí a gente vê, ensina, trabalha em relação a isso, né? Se vocês acham melhor, liga ou fala com o Alex também, que a gente vai ensinar com certeza. Porque se ele melhorou, se eu melhorei, né? Seu mal, não sei quem tá falando aqui, meu marido sempre. Já tem algumas perguntas aqui que eu tô vendo, alguns comentários também aqui de algumas pessoas que eu tô vendo aqui. Né? Só que a pessoa não está infartando. Né? Se quiser levar para o hospital para poder ver se realmente não é nada com o coração, leva. Para poder a pessoa ter a certeza de que não é nada. Né? Ah, dor na coluna, dor nas pernas, dor isso, dor aquilo, né? Dores musculares. Quiser ir no médico para ver, muitas vezes eu fui, eu não tinha nada. E o que aconteceu? Era só mesmo a minha ansiedade. Eu A já também ansiedade. já fui parar também no hospital cardiopulmonar, achando que eu estava tendo um infarto também uma vez. E eu conto essa história para todo mundo, porque eu cheguei no hospital cardiopulmonar tendo as sensações de coração doendo, o braço ficando dormente, e cheguei lá, me colocaram no ambulatório onde tinham várias pessoas também, e eu percebi que várias pessoas que estavam no ambulatório estavam ali, não estavam nem com problema nem do coração, nem do pulmão, porque era um hospital cardiopulmonar. Estavam todas sofrendo de ansiedade. O meu hospital é um hospital cardiopulmonar, mas quem estava ali dentro eram pessoas ansiosas, não eram exatamente pessoas que estavam com problema nem do coração, nem do pulmão. Esse foi o dia que minha fichinha assim mudou. Eu digo, não, chega, não dá mais para ficar segurando isso, porque é muito mental e não vou ficar me entregando a isso. Ó, tem algumas perguntas aqui, ó. E quando a ansiedade se dá, traumas, eu acho que eu estava perguntando, se dá por traumas psicológicos. A maioria dos problemas de ansiedade se dão por traumas psicológicos, né? Tem também de cunho psiquiátrico também. Uhum. Mas, principalmente quando é por questão psicológica, é aí mesmo que fica melhor para a gente fazer esse trabalho de reverter o processo. Não tem problema nenhum. O meu caso foi psicológico, o da Lisa também foi psicológico também. Foi por questão de trauma psicológico. E que isso é que é uma coisa bem interessante também para falar. Não precisa necessariamente, como muitas pessoas acreditam, de você saber qual foi o evento disparador, qual foi aquele primeiro evento que lhe trouxe ansiedade, que o pessoal fica naquela crença, né? Só vai resolver o seu problema de ansiedade se você descobrir qual foi a causa inicial. Pessoal, não é bem assim. Não é bem assim. Né? Não precisa poder descobrir. Né? Exato. Depois de um tempo que você estiver bem, você pode fazer realmente para poder saber qual é o seu gatilho, né? Exatamente. Qual é o meu gatilho, né? Eu acho que com certeza o Alex sabe qual é o dele. Sim, mas aí com a certeza. gente tem que trabalhar são esses gatilhos aí. Como esses gatilhos são situações que onde meu coração dispara, eu sinto aquele calor nas minhas costas, eu fico um tremor, minhas mãos geladas, né? Aí eu sei. Mas aí Exatamente. eu tenho que trabalhar uma coisa que é dissociação. Eu tenho que dissociar, né? Como é que eu posso dizer, Alex? Eu tenho que dissociar a situação, certo? Exato. A primeira, uma das coisas que eu sempre digo para que eu faço com a pessoa e que ela nunca faz é se ver de fora da situação. Né? A pessoa está o tempo todo se vendo dentro da situação, se vendo dentro daquele plasma da situação o tempo todo. Então, fazer a pessoa se ver de fora da situação, né? Sem aquela sensação de desconforto. Ela tem uma reflexão muito melhor com relação àquilo, sabe lidar muito melhor com a situação. Ó, tem uma pergunta aqui, ó, uma pergunta não, então a Laiana Torres está falando aqui. Meu marido sempre acha que está infartando quando sente dor no peito. É a mesma coisa que acontecia comigo. É a mesma coisa que tinha acontecido comigo. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, né, pode colocar aí que a gente vai respondendo. A Luísa que foi também, foi cliente, aluna também, ela tá dizendo assim, nunca Não. fui, nunca. E botou a mãozinha na cara aqui. Pelo que eu acho que ela deixa eu falar, né? A Luísa, ela já foi pro hospital, né? Em relação, tipo, eu tô infartando, tô sentindo, e o médico simplesmente deu a medicação para ela poder ficar mais calma.
E tem gente, eu vou só lhe dizer, porque eu conheço muitas pessoas que acontece. Ficam com raiva do médico, que atende porque não fez um check-up na emergência, né? E muitas vezes o médico já sabe que não precisa, né, fazer esse check-up na emergência. Depois procura um médico. Exatamente. Exatamente. E assim, Exatamente. vou dizer o que é que uma coisa que eu ficava muito quando eu estava na minha ansiedade generalizada. Eu ficava altamente irritada. Muito irritada. Né? Uma coisa que às vezes as pessoas não percebem isso. E as pessoas ficam sensíveis até mesmo a comentários. Né? Se a pessoa chegasse para mim, tu tá muito nervosa. Aí eu ficava louca, eu queria matar a pessoa. Né? E muitas vezes, isso era uma ansiedade que estava acontecendo comigo. Né? Isso. É. E se dá agora, em breve, eu estou lançando um curso, que é um curso, inclusive, inédito, que chama de. O nome do curso é Sensopercepção, onde a gente vai entender exatamente isso, essas percepções que a gente tem com relação à realidade, como a gente transforma em sensações negativas e acaba trazendo ansiedade. Esse controle dessa sensopercepção, que é a sensação, né, que é o que você sente, os primeiros estímulos, com a percepção do que você está sentindo e a interpretação com relação a isso, está muito ancorado com os gatilhos de ansiedade. Uma outra coisa, amanhã a gente vai fazer uma live falando de análise funcional, que é exatamente falando dos gatilhos da ansiedade, dos gatilhos do vício. Vai ser bem interessante amanhã a nossa live. Deixa eu ver, teve mais alguma pergunta aqui de alguém? Deixa eu ver aqui. Tem aí. Se você viu aí, pode falar. Tem um Aqui, ó. aqui. É normal no ato da ansiedade sentir um pânico ou medo? É sim, porque exatamente o pânico e o medo é a ansiedade quando perde o controle. A ansiedade Exato. quando perde o controle. Eu estava até dei um exemplo esses dias com relação à ansiedade, a ansiedade que seria a ansiedade do bem, né? E quando ela passa a virar pânico ou medo, né? Quando você marca com uma pessoa nova, um novo crush, né? Um novo namorado, uma pessoa nova que você conheceu, um homem ou mulher, marcou um encontro e tá chegando perto da hora do encontro, então é o segundo encontro que você vai ter, então dá aquele friozinho na barriga, aquela coisa assim, mas nada que tire a sua funcionalidade, né? Você vê naquela expectativa, pô, hoje eu vou encontrar aquela pessoa, então dá aquela coisa dentro de você. Essa é a ansiedade do bem. Diferente da pessoa que sofre de crise de ansiedade, se ela marcou um encontro com a pessoa, ela já vai começar perto do horário, ela vai começar a ficar com a mão suando, vai ficar com a mão tremendo, o coração batendo forte e talvez ela até ligue para a pessoa para desmarcar, inventando uma desculpa, dizendo que não vai poder ir, só que na verdade ela está tendo uma crise de ansiedade, né? Então... Isso é uma ansiedade normal. Existem ansiedades normais. Existe, Né? claro. Pronto. Sua mãe Claro. viajou, você quer ver sua mãe e você tá com saudade quando sua mãe vai chegar, você tá naquela ansiedade. É uma ansiedade saudável, entendeu? Isso, perfeito. Mais, mais prático, né? Tem Perfeito. alguém aqui, deixa eu ver quem foi. A Maiara. A minha amiga tá com medo de entrar no ônibus, fica com falta de ar, ela acha que é ansiedade e medo do vírus. Com certeza isso é uma crise de ansiedade. Sim, claro. Com a fobia, É. né? É, o que, Tem a- o que ela está tendo aí, disse é quando ela entra em ônibus, é isso? Quando ela entra no ônibus? Então, ela já está tendo o que a gente chama de agorafobia, né? Em situações específicas, ela sente crise de pânico. Então, se ela está no ônibus, se ela já teve uma crise de ônibus, isso é bem interessante, que tem até a ver com a hipnose, do efeito da homoação e da heteroação, né? Exato. Se ela está dentro do ônibus e ela disparou aquela crise de ansiedade, aquela sensação de pânico, então ela fica ancorada à ideia de que toda vez que ela entrar no ônibus, ela vai ter crise de pânico. Aí começa a deixar de entrar no ônibus. Se ela for no shopping e tiver uma crise dessa dentro do shopping, ela vai começar a deixar de ir no shopping, porque acha que toda vez que for no shopping vai ter crise de pânico. E aí vai dar N motivos. Eu tô assim, deve ser por conta da... E não é que não seja, não. E não é que não seja. Eu acho que é por conta dessa tensão do vírus, é por causa disso, é por causa daquilo. Quando você na verdade, para ver, é tudo isso. Só que de forma descontrolada, porque tudo isso é um problema. O vírus é um problema, os problemas da nossa vida são reais. A questão é quando isso está tirando a nossa funcionalidade.
né? Mas é isso mesmo que está acontecendo com ela. Ela está tendo uma crise de pânico, que é uma crise de ansiedade exacerbada. Mas o que é que resolve? Fazendo uma respiração. Tudo isso faz. E também a tal da dissociação. Tipo assim, eu vou respirar e vou mudar. Vai ser, não, o vírus não vai me pegar dentro do ônibus e por aí vai, né? Isso, e é exercício, pessoal. Não acha que assim, o pessoal tá falando isso, eu quero ver na hora que eu entrar no ônibus. Mas é assim mesmo. Eu entrava no ônibus, eu ficava passando mal e dizendo daqui eu não saio. E respirava fundo. É uma batalha. No início é assim. E uma coisa que eu acho bem interessante para entrar na cabeça de todo mundo, que é como a Sofia Bauer fala, os panicados, que são muito panicados. Vocês não morrem. A gente não vai morrer. Você pode ter a maior sensação do mundo que você vai morrer, que você vai ter um piripaque ali. Mas se você conseguir colocar na sua cabeça a sementinha de que no fundo, você não morre, você vai passar por todos esses transtornos, vai ter o desconforto, vai ter o incômodo, mas você não vai chegar naquele pico de que acha que vai morrer. Porque já tem a consciência que essa doença você não mata, você não morre tendo uma crise de pânico. Né? Você não morre tendo uma crise de pânico. Então, a partir do momento que você começa já a bloquear essa ideia, porque a sensação é de morte. A sensação é de morte, certo? Mas se você começar já a trazer essa ideia de que você não morre, exercitar isso, é uma das partes, é uma dos exercícios que a gente faz para começar a fazer a mudança. Edvan Maia, seja muito bem-vindo, meu querido. Quanto tempo? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Marcelo. Alguém está falando aqui com relação a remédio, né? Se tem como curar, se tem como controlar. Aqui, ó, é normal controlar a ansiedade com medicamentos? É normal. Agora a questão é o seguinte: se você tem uma crise de ansiedade e você for direto para o medicamento, você pode estar indo para um caminho meio problemático, que vai depender de quem é o psiquiatra que está trabalhando com você. Eu sou muito sincero. Vai depender de quem é o psiquiatra para ele estar dizendo, não, você está tendo um pico de crise de ansiedade, então do jeito que você está, que você não está nem conseguindo trabalhar, nem fazer nada, tome esse remédio aqui e junto com esse remédio faça a terapia para você ir equilibrando. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez o que é que pode acontecer? A terapia não seja suficiente, ele tem que continuar com o remédio. Mas pode ser o contrário. O remédio não seja o que ele está precisando, e sim da terapia. Então já vai tirar essa coisa de estar intoxicando a pessoa de remédio, sem necessidade. Veja que eu não estou dizendo, só para concluir, veja que eu não estou dizendo que não é para tomar remédio, que remédio não serve. É uma questão de equilíbrio e toda vez que você for pensar na palavra psiquiatra, pense que envolve remédio, ou seja, pesquise quem é o psiquiatra. Não vá procurar como as pessoas fazem, como minha mãe fazia antigamente, né? Você tem o plano de saúde, você abre o plano de saúde e procura quem é o psiquiatra mais próximo de sua casa e com o horário mais compatível com o seu. Quando na verdade você tem que procurar quem é esse psiquiatra, o histórico desse psiquiatra. Beleza? E quando eu falo psiquiatra, não é só psiquiatra não, são todas as terapias, qualquer uma que esteja... Ó, a Elane está falando aqui, ó. Liz, muito orgulho de você. Está dizendo que está sentindo saudade. E outra coisa, sabe, Alex? Eu digo isso também, a questão da medicação. Eu tomei medicação durante muitos anos. Eu melhorei? Melhorei. Fiquei boa, né? Porque vamos dizer assim, eu vou ficar boa com a ansiedade, vou tomar a medicação. Fiquei boa? Não. Quando eu comecei a trabalhar, né, fazer os exercícios, comecei a me trabalhar, aí eu tô bem. Entendeu? Exatamente. Quando eu te conheci, comecei a ser sua cliente, né? Sou cliente, sou paciente, né? Eu tomava medicação e não estava bem, né? Então, hoje eu estou bem. Mas eu tenho certeza que se eu deixar de fazer minhas meditações, minhas respirações, eu volto a ter crise? Pode ser que eu volte, pode ser que eu não volte. Exatamente. Vai arriscar para quê? Pois é, arriscar para quê? Agora, eu lhe digo, não deixe de tomar medicação porque você está bem com respiração, eu vou deixar de tomar medicação. Não, porque eu estou bem, vou deixar de tomar. Você vai piorar. Você tem que procurar o seu psiquiatra para poder lhe desmamar a medicação ou então diminuir. Não sei, o psiquiatra que vai saber. Tá? Então, não façam isso. Perfeito. Fazendo alguma pergunta aí, Alex, veja aí, por favor. Ó, o Davidson já é a segunda vez que ele está perguntando. Eu vi a primeira vez que ele... Não perguntando, não. Fez um pedido, né? A segunda vez que ele está fazendo esse pedido aqui, eu vou falar isso aqui, Davidson.
fala sobre o caminho neural da ansiedade, amígdalas, etc. Vou falar. Vou falar. A Mai Loyola está falando quais os principais pontos para distinguir uma ansiedade boa de uma ansiedade ruim. É exatamente isso que eu acabei de falar para você. Se você tiver, tem um tempão. Pode falar, vai, fala, Alice, pode falar, pode falar. Eu conheço ela, acho que é a Maiara. A ansiedade boa é quando ela vai ver a avó dela no interior. Então ela fica uma ansiedade boa porque ela vai encontrar com a avó dela no interior. A ansiedade má, vamos dizer assim, que não é a ansiedade que não é boa, né? É aquela ansiedade, ela vai morrer. Não, aí ela vai começar, eu vou morrer, eu vou fazer. Aí começa a questão de morte, a questão de fobia. Aí isso não é ansiedade boa. Exatamente. Um exemplo mais prático para ela poder. Uhum. Quer ver um exemplo bem legal também? Sua mãe vai viajar para algum lugar, né? Então você vai ficar com aquela saudadezinha de sua mãe, normal. Né? É aquela ansiedadezinha, né, da saudade. Uma outra coisa é sua mãe viajou, pronto, acabou o seu mundo. Você vai ficar aqui só preocupada com sua mãe, tendo que tomar remédio, porque você não consegue dormir, porque só está pensando em sua mãe, porque sua mãe viajou e não consegue ficar longe de sua mãe. Essa é ansiedade ruim. Essa é ansiedade ruim. Né? Então, assim, a ansiedade ruim é quando ela tira a sua funcionalidade. Se tivesse como padronizar, seria isso: ansiedade boa, ansiedade ruim. A ansiedade boa, você convive com ela na boa. Né? Que é a ansiedade do dia a dia, que é essas coisas que acontecem na vida da gente. A ansiedade de tô indo comprar meu carro novo, né? Essas coisinhas que despertam essa ansiedade, né? Vou fazer uma prova hoje na faculdade, então dá aquele friozinho. Uma outra coisa é, você não consegue fazer a prova na faculdade porque você está tão nervoso de ansiedade, que você vai passar mal e tudo mais. Então, essa é a diferenciação. A ansiedade boa é quando você não perde a sua funcionalidade. A ansiedade ruim é quando você já começa a deixar de ser você, de fazer as coisas que você gosta, mudar o seu comportamento, mudar o seu pensamento por causa da ansiedade. Aí a ansiedade é ruim. Ó, uma coisa interessante que a Mai falou aqui, ó. Ela passou uma semana sem andar de ônibus e ir trabalhar, mas hoje voltou a ir em um horário mais vago. Eu nem sei se ela fez terapia ou não, mas veja aí o que é atitude da mudança. E quando eu digo assim, atitude da mudança, não é a pessoa que não tem atitude, uma pessoa fraca, nem nada disso, não. É porque ela estava no momento que ela teve o ímpeto de enfrentar. Então ela passou essa semana de pico, esperou meio que baixar e começou a fazer essa dessensibilização. Que é você começar a ter esse contato mais leve com o material fóbico, no caso na agorafobia, né, que é o pegar ônibus. Né? Então o que ela fez? Começou a ir no horário mais vago. Então começou a arrumar meios para alinhar isso. Né? Bem interessante. Veja que aí, ó, talvez ela não tenha nem feito terapia. Né? É por isso que eu digo, não é a terapia em si que faz a pessoa mudar. Né? Às vezes algumas pessoas precisam de terapia. Mas sim quando você, é como eu digo, quando você não aguenta mais o estado que você está e fala assim, rapaz, eu quero mudar de qualquer jeito. Diga aí o que é que tem que fazer para mudar. Quando o cliente chega assim na clínica, você sabe que é um cliente fácil de resolver. Porque ele não está colocando barreira. Né? Ele já sabe que existe barreira, que ele está achando, ele não está aguentando mais aquilo, ele quer saber da solução. Diferente dos clientes que chegam e quanto mais a gente vai dando solução, ele faz, mas não, você vai ter que fazer pelo menos 10 minutos por dia. Você vai fazer, mas 10 minutos por dia, mas eu tenho que acordar, porque tenho um filho para criar e tenho isso. Você já vê que é uma pessoa que você vai ter dificuldade de tratamento. Né? E acontece o tempo todo isso. Acha que nada funciona. Tudo funciona. Não. Respiração, meditação, não, funciona não. Eu não faço uma coisa dessa porque não funciona. Exato. E a gente tem que entender, isso, porque assim, primeiro, a pessoa já é frustrada, né? Desse tempo todo aí que sofre de ansiedade, né? E aí houve um bocado de baboseira com relação à respiração, à meditação, aquele papo de meditação é você zerar a mente. Pessoal, quem zera a mente é defunto, né? Não existe essa coisa de você zerar a mente, não pensar em nada. A meditação é para você desacelerar os pensamentos. É só desacelerar, você não vai parar de pensar. Quem para de pensar está morto, né? É um ser inanimado. Então, quando a gente começa a tentar fazer a tal da meditação e começa a vir pensamentos, mesmo que os pensamentos sejam leves, a pessoa ainda acha que não está conseguindo fazer meditação, porque acredita que meditação é zerar a mente. Então, a própria desinformação, que é o que eu chamo de excesso de má informação, que às vezes é pior do que você não ter informação, né? O excesso de má informação acaba prejudicando. Né?
Mas quando você consegue fazer a pessoa entender de uma forma correta, ela entende o que é respirar e passa a respirar de forma correta, entende o que é meditar, começa a meditar de forma correta. Pessoal, eu era um cara que desde a psicologia, que é algo que, digamos assim, mais científico, a meditação, eu achava tudo uma baboseira. Eu achava tudo uma baboseira. Pelo simples fato de eu nunca ter começado a fazer. Nunca ter começado a fazer. Nunca achava interessante, nunca achava. Até o dia que eu me vi na necessidade e tive que ter contato. E eu vi a diferença. A Mizinha tá falando aqui, sabe as palavras, professor? Obrigado, Michele. Ó, E pode falar, Liz. alguém estava falando aí que o marido tomou, é porque já passou muito, aí o marido tomou a medicação e teve alguns efeitos colaterais. Pode acontecer sim, efeito colateral. Se tiver dúvida, procura o médico se é normal, se não é. Beleza, mas parece que ele estava melhorando com a atividade física. A atividade física melhora bastante. Né? Eu sei que está complicado nesse período de pandemia, né? Mas dá para melhorar. Eu sei que muita gente nesse período de pandemia deve estar muito em crises de ansiedade, com medo de sair, mas tenta fazer algo diferente em casa, né? Tipo, Perfeito. se tiver planta, dá uma olhada nas plantas, né? Escuta música, procura um hobby, aquilo que muito tempo você não fazia. Antigamente, todo mundo queria ficar em casa. Então, já que você está em casa hoje, procura fazer aquilo, né? Para poder ver se a ansiedade passa, a ansiedade melhora, e com certeza melhora sim. É perfeito, perfeito. Ó, uma coisa interessante aqui, ó, que a Helena falou. Meu marido comprou remédio no início das crises, mas ele logo parou por causa dos efeitos colaterais, que é exatamente o que você estava falando agora. Uma Exato. coisa que é interessante, eu aprendi isso no curso da Sofia Bauer. Uhum. Ela falou o seguinte: quando você está começando a tomar alguns remédios antidepressivos e tudo mais, alguns deles tem até, no início, tem até um efeito contrário, de você sentir até uma piora. E É. muitas pessoas param de tomar o remédio por conta disso. Mas é como se fosse um período de adaptação, né? Então, muitas pessoas, vamos supor, veja se não acontece isso com várias pessoas. Vai no psiquiatra, o psiquiatra receita o remédio. Ela vai para casa, toma o remédio e piora. Pelo fato de ela ter piorado, ela nunca mais quer olhar para a cara do psiquiatra. Então, E ela nem, não sabe nem como e nem do remédio. e nem do remédio. Ou seja, ela não sabe o que tá acontecendo com ela, né? Não procurou saber, né? E acabou deixando de tomar remédio. Quando, na verdade, se ela fosse procurar um psiquiatra, ele ia dizer para ela, não. Agora, claro, para mim, o erro começa do psiquiatra, que era para ele falar, ó, vou te dar esse remédio, no início você vai ter um período que talvez você talvez, porque nem todo mundo tem um efeito colateral, talvez você possa sentir isso, isso, isso e isso, mas é normal. Mas o que Uhum. acontece? Por que muitas vezes não diz? Para não virar uma sugestão, Exatamente. Isso né? é verdade. Mas aí é o seguinte, você não está dando a sugestão, mas e se acontecer isso? Então eu prefiro a psicoeducação para fazer ela entender, para não se tornar uma sugestão que eu estou falando para ela, e caso ela sinta, ela vai entender isso, né? Ah, Ou, e outra coisa, sabe, Alexa? Tem gente que tá tomando a medicação. Depois de 3 meses, tem uma crise de ansiedade. Eu piorei, eu vou morrer. Calma. É normal ter crises assim depois de um tempo. Fala com teu psiquiatra, liga, pergunta, sabe? Com certeza, se de qualquer dúvida das medicações, é melhor perguntar. exato, exato. Perguntar. E Ah, outra, pode falar, pode falar. pelo menos o que funciona muito comigo, né? Uma coisa que eu trabalho é por exemplo, se eu tô tendo vamos supor, tô sentindo uma dor muito forte e eu tô com uma crise de ansiedade por causa dessa dor, né? A dor é física. E eu mudo de assunto, né, para poder o meu cérebro não saber. Porque o nosso cérebro, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Entendeu? Então, assim, é bom a gente parar e ver. Tá sentindo alguma coisa? Muda, né? Não, eu tô bem. Aí começa a conversar, muda de assunto, faz alguma coisa legal que vai passar. É isso mesmo. A Eva está falando aqui, a ansiedade propaga para uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico é essa ansiedade propagar, mas não necessariamente que todo mundo tem uma ansiedade que propaga para a síndrome do pânico, não.
né? Existe a síndrome do pânico, que é essa ansiedade disfuncional. Na verdade, síndrome do pânico, vamos voltar aqui para essa nominalização aí, ó, né? Síndrome do pânico, síndrome do pânico. Eu detesto essa nominalização, porque é como se já estivesse rotulando que você tem uma doença, né? Na verdade, quando a gente fala transtorno de ansiedade, né, ou transtorno de pânico, eu acho que fica um pouquinho melhor do que síndrome, né? Que parece que já é uma doença. E muitas vezes é só uma questão de comportamento, você passou por estresse, aquilo despertou em você, e nem uma doença, é só uma fase que você está passando, né? Você pode ter crises de pânico e não ser uma pessoa que sofre da síndrome do pânico, mas aí você tem algumas crises de pânico e começa a dizer que tem síndrome do pânico e acaba trazendo isso para a sua vida, né? Mas a ansiedade é isso, a ansiedade exacerbada se transforma em pânico, né? Na síndrome do pânico, não exatamente. A Michelle está falando, ansiedade má traz prejuízos psíquicos e físicos, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Pode falar, Liz. E a gente não pode esquecer de falar da amígdala, né? Sim. A amígdala fica aqui dentro, né, Alex? Fale aí. Exatamente. Então, aproveitando o gancho aí para falar o que o Davidson tanto pediu. Exato. O que acontece muitas vezes com a gente é que a gente tem duas vias, né, para essa ansiedade, né? Dois caminhos neurológicos para essa ansiedade acontecer. Um desses caminhos é o pensamento. Você começa a pensar em alguma coisa, pensar na pessoa que está longe de você, pensar numa pessoa que você perdeu, pensar no seu chefe de trabalho. E a partir do momento que você começa a pensar no seminário que você vai ter que prestar, né? A partir do momento que você começa a pensar, você começa a ter os desconfortos no corpo. Uhum. A partir do momento que você começa a ter os desconfortos no corpo, você começa a racionalizar. Pô, eu tô começando a pensar nisso, já tô sentindo aquele desconforto, eu acho que eu tô tendo uma crise de pânico. E aí, a partir do momento que você pensa isso, retroalimenta. O que você está sentindo aumenta mais ainda. Então, o que é que está acontecendo aí? É um caminho neurológico a partir do pensamento. Você está pensando no que dá desconforto e acaba sentindo desconforto. Veja como não parece uma regressão. Você pensa no que lhe dá problema e o seu corpo reage como se você estivesse no problema. Não é uma regressão isso? Não é uma regressão corporal? É por isso que eu digo, o problema muitas vezes está no corpo. A gente está preocupado em resolver que foi algo do passado, o negócio já está incruado no seu corpo, né? Mas muitas vezes não é pelo pensamento que a ansiedade vem. Quem nunca ouviu a frase dizer, eu estava no bar, eu estava na festa, eu estava nos 15 anos, eu estava no meio... Com? Tem uma música, né? Eu estava curtindo a música e do nada comecei a sentir uma crise de pânico. Então, esse do nada, para começar, ele não existe, né? Esse do nada não existe. Houve algum estímulo que você não percebeu, mas você sentiu de alguma forma e que despertou alguma coisa que fizesse você ter aquela crise de pânico. E aí o que é que acontece? Pelo fato de você não estar pensando em nada e você falar que é do nada, esse do nada é que começa a vir os pensamentos. Bom, se eu não estou pensando em nada, e aliás, você nem está pensando em que poderia estar pensando em alguma coisa, simplesmente veio no corpo, você não associa nem a uma crise de pânico. Você começa a associar a algo biológico. Né? Ou será que eu estou tendo crise de falta de ar? Será que eu estou tendo uma parada cardíaca? Será que eu estou tendo um AVC? Será que eu vou desmaiar? Será que eu vou morrer? Será que tem algum espírito obsessor interferindo na minha vida e que está fazendo com que eu me sinta mal? Então, abre um leque de pensamentos na sua mente porque não veio a partir do pensamento. Foi do nada. Do nada, entre aspas. Então, tem esses dois caminhos neurológicos aí, né, da ansiedade. E que se você não ficar atento a isso, você pode começar, toda vez que você tiver um desconforto no corpo, você achar que é alguma doença, está sendo acometido de alguma doença. Né? Não sei se você já passou por isso, Liz. Já. Né? Aí a neuroplasticidade, né? Você está passando por isso e tem que mudar o pensamento, né, para poder melhorar. Passei Exato. muito. Nossa, Já fiquei internada no hospital, já me internei, viu?
Sim, Eu não fiquei internado, mas uma vez eu fui parar no hospital cardiopulmonar. Eu estava tendo uma crise, fui parar no cardiopulmonar, fiz aqueles exames todos. Olha que interessante, pessoal. Veja o quanto isso é mental. Eu estava sentindo tudo no corpo. O coração doendo, dor no coração. Achava eu que era dor no coração. E meu braço todo dormente. E fizeram exames em mim na hora que eu estava tendo essas sensações. Na hora que eu estava tendo essas percepções. Sabe o cara que estava dando nas máquinas? Nada. dá não. Nada. Na máquina não dava nada. Era só eu que estava sentindo, né? Então veja, se a mente faz você se sentir mal, ela faz também você se sentir bem. A questão é que quando você está no estado de problema, você fica preocupado com o estado de problema. E isso vai retroalimentando cada vez mais. Por quê? Você não tem recurso. Você não nasceu com um manual de instrução para saber que é uma crise de ansiedade, né? Então, a partir do momento que você começa a... É por isso que autoconhecimento, para mim, é tudo na vida, né? Quando você começa Agora, a entender as suas crises de ansiedade, por que ela acontece, você começa a se entender, até no momento da crise, você está mais calmo. Por mais que a crise seja uma falta de controle, mas na própria crise, você já está mais calmo, porque você já entende a crise, né? Que é você o que eu chamo da psicoeducação, né? Você já tem um entendimento. Só em saber que não vai morrer, que é só sensação de morte, mas que não é morte, né? Até... Ó, a primeira vez que eu tive de crise de pânico foi em 95. Foi em 95 a minha primeira crise de pânico. Eu cheguei no médico, quando eu sentei na cadeira, eu falei pro o médico falou: e o que é que você manda aí? O que é que você está sentindo? Eu não sei exatamente como ele perguntou, mas eu falei: doutor, eu não sei nem exatamente dizer o que eu estou sentindo. Sabe o que ele me respondeu? Em 95, que ninguém falava de síndrome do pânico, ele falou: se você não sabe o que você está sentindo, eu não posso nem fazer nada por você. Essa foi a resposta do médico para mim. imagina, Né? imagina o que é que ele fazendo. Pois é. Ó, o Jason acabou de chegar agora aqui, eu já estava aqui, não sei, seja bem-vindo, meu querido. Ele falou que até refluxo pode apresentar uma aparente palpitação. Exato. Refluxo gástrico, claro. Os pensamentos se tornam ruminativos. Olha que legal que o Jason falou do refluxo gástrico e a Michelle falou dos pensamentos tornam-se ruminativos. Ó, a linguagem que ela usou, né? A Regiane falou aqui, ó. Sempre falo que tudo passa a tristeza ou a alegria. Se dura muito, não é normal. Tô certo ou tô errado? Você está completamente certa. Completamente certa. E isso aí é o que a gente pode colocar a tal da ansiedade do bem e a ansiedade do mal, né? Quando ela É, passa, né, tá tranquilo. Quando ela se torna um incômodo em sua vida, né? O que é um luto? O que é um luto? É, você perdeu um ente querido, o luto faz parte da vida de todo mundo. Se você não sofre o luto, ou você teve algum bloqueio com relação àquele luto, ou você é um psicopata. Dos dois, um. Dos dois, um. A questão é o seguinte: se você passa daquele período que seria o período normal de luto, né? meses. O crítico, que seria em torno de 6 meses, e você, mesmo depois desses 6 meses, você não está conseguindo trabalhar, sua vida não faz sentido, e não sei o que lá, pronto. Isso já não é mais luto. O que era luto já se tornou uma disfuncionalidade. Beleza? Perfeito. Então, muitas pessoas me procuram porque perdeu um ente querido. Ah, eu perdi. Ah, eu vim fazer hipnoterapia. Ah, tá bom. Quanto tempo que você perdeu? Ah, perdi tem 3 dias. Perdi tem uma semana. Cara, vai sofrer. Você tá no momento de sofrimento. Você não é para bloquear isso. Muito pelo contrário. É seu momento de sofrer. Se esse sofrimento não passar daqui a 6 meses, você tiver sua funcionalidade, você não está conseguindo fazer nada na vida, me procure. Não precisa nem ser 6 meses, né? Mas se estiver muito brabo essa disfuncionalidade, me procure. Mas se tem uma semana, 2 semanas você está sofrendo o luto, né? Calma, né? Sofra o luto, igual término de relacionamento. A pessoa termina o relacionamento e depois, eu terminei, não estou bem, uma semana só estou pensando nele, vou procurar hipnoterapeuta, aí me procura. Eu digo, olha, eu posso lhe ajudar, claro. A hipnose sempre vai lhe ajudar. Mas você está na fase de luto do término do relacionamento. É normal, né? Isso, talvez, sem você me procurar, daqui a um tempo vai passar. Eu posso Vai. lhe ajudar agora? Posso. Mas não, você não está doente. Você não está sofrendo de nada, né? É algo normal. Mas agora uma coisa que eu lhe digo, Alex, tem gente que gosta de ficar sofrendo. Vamos lá. Boa você falar isso. Boa você falar isso. Esse gosta de ficar sofrendo. O gostar de ficar sofrendo está dentro do trauma, né? É. O gostar de estar sofrendo está dentro do trauma.
eu sempre deixo claro para as pessoas, porque o que você está falando está certo. É um gostar, mas não é um gostar consciente dela, né? Gostar inconsciente. É um gostar inconsciente, porque às vezes a pessoa fica falando, pô, tá me julgando, dizendo que eu tô querendo me fazer de vítima. Não é um julgamento. Quem tá se fazendo de vítima são os seus processos inconscientes que tá fazendo que você tenha esse comportamento. Não é? Não é um julgamento na pessoa, mas acontece sim, a pessoa acaba se vitimizando e acaba voltando para o estado de problema. Quer ver? Dedo podre. Aquela menina ou aquele cara, toda vez que termina um relacionamento, parece que escolhe a pessoa igual para começar o relacionamento, né? Parece que gosta, né? Ele gosta, tá assim porque gosta. A mulher gosta de apanhar. Só arruma um marido que gosta de bater, é porque gosta de apanhar. Não tem, a gente não ouve muito isso? A mulher gosta de apanhar. Não é. Esse trauma que ela está imersa nesse universo, né? O corpo dela, por incrível que pareça, cria um hábito. E para o corpo dela é muito mais fácil repetir aquele relacionamento porque já está acostumado do que criar algo novo. Não tem conexões neurais novas para ter esse. E isso é um exercício de mudança. Isso é um exercício de mudança. E a gente acaba entrando naquela, ela merece, porque gosta de apanhar, porque todo relacionamento é aquilo. Então, a gente entra nessa de julgamento. Muito legal você falar isso, Liz. Muito legal. E outra coisa, sabe? Tem muita gente que não se percebe que age com determinadas atitudes. Não se percebe. Não, eu, pelo menos, hoje eu me percebo. Hoje eu me percebo coisas que antes eu não tinha ideia. Né? Então... como diz aquela palavra, se levar muito para um lado muito quântico, mas é uma expansão de consciência. Você expande sua consciência, você expande a sua percepção. Né? Um exemplo, se você é uma pessoa que fica muito nervosa, porque tem a ver com ansiedade, muito nervosa com seu filho, a partir do momento que você começa a trabalhar isso, no momento que você sente que vai ficar nervoso, você toma consciência e não dispara. Né? É exercício. Né? O Geison está falando aqui, ó. A Ruth está falando, meu luto já passou 4 meses de separada. É isso, passa. Aí se não passar, então realmente está tendo uma disfunção aí procura um tratamento. Mas é isso mesmo, tem que sofrer o luto, é normal. O Geison está falando aqui, ó. Resistência à extinção operante, no caso de término de namoro que não aceita. Exatamente. Falou na pegada freudiana aí, hein? É isso mesmo. A Áurea está falando, cada um tem seu processo. Perfeito, Áurea, seja bem-vinda. Cada um tem seu processo. Tem pessoas que chegam na clínica com crise de ansiedade, com crise de pânico, que você fala assim, vixe Maria, isso vai ser difícil. Aí você faz uma sessão com a pessoa, parece que uma varinha mágica tocou a pessoa e a pessoa mudou. Tem pessoas que precisam de fazer tratamento que vai durar 3 meses, que vai durar mais tempo. É muito subjetivo, é uma coisa que a gente tem que respeitar. Patrícia tá dando risada aqui, ó. KKK. Alguma coisa ela se viu aí. Em alguma coisa que a gente falou aí. Beleza. Temos que viver nossa felicidade. Didier falou aí, ó. Lembrei agora daquela música. Didier. Temos que viver nossa felicidade. Didier, uma coisa que você falou interessante. Felicidade. Que diacho é isso? Felicidade. Felicidade é ter muito dinheiro? Felicidade é ter muitos seguidores no Instagram. O que é felicidade? Aí a pessoa, felicidade é algo pessoal também. Para mim, felicidade é ter dinheiro. Não é assim. Felicidade, existe um conceito padrão aí para essa felicidade exatamente que não envolve exacerbação de dinheiro, né? Existe controle, quando a gente fala de independência financeira, a gente pode falar até de felicidade. Exato. Aí a gente pode falar, mas de busca de riqueza, coisa muito exacerbada, já não tem muito a ver com felicidade. Mas o foco é esse mesmo, felicidade. Tem um livro de Prabhupada, que eu já fui do movimento Hare Krishna há muito tempo atrás também, durante 3 anos, né? Há muitos anos mesmo, eu tinha o quê? 19 anos. Tem um livro dele que falava assim, o título do livro era Vida Simples, Pensamento Elevado. Vida simples, pensamento elevado. Eu acredito que por isso hoje eu estou morando no meio do mato, aqui em zona rural. Mas é exatamente por conta disso. Você vê que você pode até ter tecnologia. Eu tenho tecnologia aqui dentro de casa. Sem tecnologia eu não vivo.
Mas assim, até que ponto eu uso essa tecnologia? Né? Eu tenho internet em casa, mas eu uso a internet para quê? Para passar o dia todo no Tinder, para passar o dia todo no Netflix, para passar o dia todo no Xvideos, né? Não, eu uso para trabalhar, para ganhar dinheiro, para fazer contato, para fazer lives. Então, tudo é uma questão. A felicidade está dentro disso aí, como você trabalha os seus bens materiais também, como você está usando as suas ferramentas. A Neves está falando aqui, a felicidade é um estado de espírito, paz espiritual, exatamente. É como eu falo, paz mental, a minha frase que eu falo sempre, paz mental. Se você tem paz mental, você tem felicidade, o resto é festa. Michele está falando aqui, ó, a felicidade vem de coisas que têm valor e não preço. Essas minhas alunas são espetaculares. O que é que você acha disso, Liz? Com certeza. Deixa eu só ver aqui. A Carmina está dizendo aqui. Às vezes a minha crise de ansiedade é por causa de uma pessoa específica. Acontece. Você não Acontece? tem ansiedade. Mas se você tem em relação só uma pessoa, isso acontece. Ah, eu vou precisar Acontece. por causa disso? Creio que não. Eu acredito que só exercícios você pode melhorar. Né? Você pode melhorar fazendo até mesmo uma projeção. Né, Alex? O que é que você acha? Isso, isso. Não dá para fazer uma terapia aqui exatamente, mas comece a exercitar a ideia de como seria se fosse diferente, né? Como Exato. seria se sua reação fosse diferente? Qual a reação que você acha que seria ideal? Ainda que você ache que se você fizesse agora não desse certo, mas feche o olho e imagine qual seria a melhor situação você lidando com isso. Você começa a criar recursos em sua mente, porque toda vez que a gente está no estado de problema, a última coisa que a gente procura é recurso, né? Como eu faço para reverter isso? Só fica não aguento mais isso, não aguento mais isso, né? Só fica nisso, não vai para o recurso. Começa a buscar os recursos. Quiser mais detalhe, pode me procurar no privado aqui que eu te dou mais detalhes. Vamos lá, voltando à felicidade, né? Que o povo está querendo. Quer ser feliz? Com certeza. Quer ser feliz? Por que quer ser feliz? Porque o mundo hoje, eu acredito, Alex, que ele tá tão. Não sei, a ansiedade, ela cresceu muito hoje, né? Por causa da pandemia. Então, as pessoas, elas estão buscando essa felicidade. Essa felicidade, o quê? É a paz de espírito, é a tranquilidade. Por isso que elas falam de felicidade. Né? Então, E que está completamente com a rotina do dia a dia, né? Ele exatamente. não está alinhado com o dia a dia. Esse conceito de felicidade não está alinhado com o dia a dia, né? A gente abre o olho, a gente não abre o olho para contemplar um novo dia. A gente abre o olho para fazer um café porque vai trabalhar tal hora. E às vezes não é nem você abrir o olho, é o alarme que ele acorda. Então você nunca está no presente. Sempre você está um passo à frente. E esse um passo à frente você está um passo no futuro, pronto. Não é um passo à frente, não. Porque para mim isso não é que está na frente. Você nunca está no presente. Você tem que estar pensando no futuro, no futuro, no futuro. E só pensar no futuro é um passo para a ansiedade. Então tem que ter seus momentos de você internalizar o seu momento presente. Pessoal, quem está falando aqui é um cara cético. Eu não estou falando de coisa de tudo vai ser superado, não. É de você se encontrar mesmo enquanto pessoa, cara. Não é viajar na maionese, não. Beleza? Com certeza. Todos os dias, ô Alex, antes de começar a fazer minha rotina aqui dentro de casa, eu paro, sento na minha varanda, eu olho para as plantas, eu tiro foto das rosas porque eu acho tão lindo, né? Tá ficando doida a Lisier já. Não, não. É por minha maneira de meditar, até mesmo de agradecer a Deus por cada coisa que acontece. Me veio uma cena aqui na minha cabeça interessante, sabe o que é? A diferença aí, ó. Como você está falando, ó, tem uns momentos onde você viu uma flor bonita, tá tirando foto. Isso é uma pessoa que tem um equilíbrio. Só que tem o outro lado da moeda, a pessoa que só fica nisso, que é o que eu digo viajar na maionese. Não, é tudo maravilhoso, o céu tá lindo, não, tá tudo maravilhoso. Aí você já tá negando o problema, né? Que é o outro extremo, que é o que eu digo que a galera que viaja na maionese, que não, vamos só meditar, vamos viver de luz. Não, existem problemas em volta da gente. Então, é o caminho do meio, é o equilíbrio, né? Pé no chão. Tem dia que com certeza você amanhece agoniada, aperreada, né? Com certeza, amanhece. Mas aí você precisa buscar o equilíbrio. Perfeito. A Michelle está falando aqui, ó. Lembrando que a ansiedade está aumentando muito em nós profissionais na linha de frente do Covid. É porque assim, olha, sabe o que é que eu tenho visto muito, principalmente enfermeiros, começando aqui meio assim que perder a paciência, porque está falando para todo mundo,
para o pessoal se precaver, né? Com relação à Covid e tudo mais, e ver que as pessoas não estão fazendo, não estão tomando a medida necessária e estão enchendo o hospital. Então, realmente, os enfermeiros têm hora que, por mais que tenha a regra lá de Hipócrates, né, que tem que estar predisposto a ajudar, mas vai, pô, pessoal, eu estou aqui para ajudar, mas vocês vão ajudar também ou não vão? Então, a ansiedade também vai para o profissional também, né? Fora que ele tem a vida dele no Covid, ele tem a vida profissional do Covid e tem a vida pessoal do Covid, ele tem duas vidas, né? Então, fica muito mais complicado. Tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar. Profissionais da área de saúde, se tiverem com ansiedade exacerbada, pode me procurar que eu dou dicas de graça para vocês, que vocês são merecedores, vocês são super-heróis. Ó, a Patrícia está falando aqui, ó. Gosto de viver um dia de cada vez na busca de evitar essa ansiedade tão gritante vivida por todos nós, principalmente pelo mundo atual. Exatamente. Outra coisa, parar de querer mudar o mundo. Muito bem, Patrícia. E parar de querer mudar o mundo. A gente perde o tempo querendo mudar as pessoas que estão em volta, querendo mudar o mundo. Quantas coisas a gente tem que mudar na gente mesmo? Tem que mudar Quantas assim coisas a gente tem que mudar na gente mesmo? E o fato de a gente estar querendo mudar os outros, sabe o que é? Já é um escudo para não estar vendo o próprio problema. Então, se você está filantrópico demais, está ajudando muitas pessoas, começa a olhar para si. Provavelmente você não está olhando muito para você. Não está muito olhando para você. Né? Primeiro você tem que estar bem para depois fazer sua filantropia. Né? Não faz sentido você colocar na balança, não, eu estou sofrendo, mas estou ajudando os outros. Não, eu tenho que estar bem para estar ajudando os outros. Tem que ser consciente desse troço aí. A felicidade, né? Você está falando aqui, a felicidade vem de dentro para fora, do nosso interior. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Ficar buscando do meu exterior a felicidade é lenda. Odrai está falando aqui. Oi, Liz, boa noite. Parabéns, Deus lhe abençoe. Beijos aqui de São Luís. Um abraço. Do Maranhão. São Luís do Maranhão. Maravilha. Ô, Liz, eu não sei que milagre que até agora a gente não foi derrubado aqui no Instagram, que já são 9h43 aqui, já passou 1 hora. Menina, já era pra... Live boa é assim, moça. Aqui para falar para vocês, né, que comecei, né, com o Alex, sendo cliente dele, depois comecei a sendo aluna, comecei a aplicar tudo que eu aprendia com o Alex, aplicava em mim mesmo. Tudo mesmo. Eu era uma aluna realmente que eu estudava, né, aplicando, por mais que no dia que não tivesse aula, eu começava a aplicar em mim mesma. E por aí deu certo, né? Comecei a ficar bem, comecei a estudar, comecei a gostar realmente do que eu estava fazendo. E essa pós-graduação aí, essa história dessa pós-graduação aí, meu? Com certeza, aí comecei a fazer a pós, né, de neuropsicologia, muito bom. Né? Aí após também de psicologia, aí ninguém sabe aqui em primeira mão, e após também que eu estou começando a fazer de saúde mental, né? Então, eu estou bem empenhada em estudar. Antes eu não tinha tempo para estudar, porque eu vivia ansiosa, né? Vivia com ansiedade em alto grau e não tinha tempo, né? A desculpa, né? Não tinha tempo. E hoje, estudando, estou me empenhando muito para isso, porque realmente eu quero ser, né, essa profissional, uma profissional como você se mostrou para mim ser, então eu quero ser também. E me exemplo também muito na minha tia, né, tem outras pessoas também que eu admiro bastante e eu quero ser cada dia mais. Então, quem precisar de mim, quem quiser a minha ajuda, eu já estou atendendo online. Né, casos realmente de ansiedade, tem alguns casos mais complexos que com certeza, se eu ver que eu não consigo, eu com certeza vou passar para o Alex, né? Consegue sim. E por aí vai, que é muito bom. Maravilhoso. Maravilha. E com a minha vida hoje, né? A pandemia, porque não sei o quê, como é que tu consegue? Eu não estou ligada na televisão. Nem abro a televisão para poder ver. Por quê? Porque o momento que eu poderia estar assistindo televisão, histórias de pandemia, de Covid, eu estou estudando.
E isso é muito bom. Então, procura fazer algo que você não fazia antes para você não ficar ansiosa. Para você não ter crises de ansiedade, busque algo. Busque estudar, busque pintar, busque fazer algo que você não fazia, tá? Ah, eu não sei fazer nada. Mas Deus vai te mostrar. Com certeza. Para, pensa, bota a cabecinha no lugar que você vai saber o que é. Perfeito. Nossa, essa mulher tá demais, rapaz. Tá botando pra quebrar. Ó, o Alex tá falando aqui, ó. Valeu, Cobes. Referência em hipnoterapia. Obrigado, meu querido. Obrigado. Agora você falou alguma coisa antes aqui. Eu acho que eu me passei aqui, ó. Ah, até que enfim consegui. Ah, maravilha. Então conseguiu resolver o que estava precisando resolver. Maravilha, Alex. Bom saber. Eu sei da sua história. Que bom que você. Tomara que seja isso mesmo que eu estou pensando. Maravilha. A Michelle está dando parabéns aqui pela live, dizendo que é minha fã. Que é isso, Michelle? A Regiane, o assunto é importante, deixando bons resultados. Parabéns. A Luísa está dando um bocado de palminhas pra gente aqui. Parabéns, vocês são top. Obrigado, obrigado, obrigado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém falando. Nossa, tem muitos aqui, ó. Se espelhando no mestre. Parabéns, tema muito interessante para o tempo que estamos vivendo. Pronto, é isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Quem quiser saber mais sobre os cursos do nosso Instituto Terapias Práticas, é só me procurar no privado. Tem um monte de curso ligado à ansiedade, à hipnoterapia, a gente controlar a nossa mente cada vez mais. Então eu vou deixando um tchau para vocês aqui. E Liz, Voltar aqui, pelo amor de Deus. Gente, os cursos do Alex vale muito a pena fazer, viu? Pelo amor de Deus, todo o curso dele, toda a aula dele eu estava lá. Toda a aula dele. Tô mentindo, Alex? Verdade, verdade, verdade. Sério Verdade. mesmo. Tudo quanto era live que eu fazia, tudo quanto era aula que eu tava, sempre eu tava Live, aula, fazendo. Né? Então, assim, gente, quem não Maravilha. segue o Alex na página dele, do Instagram, vai lá no YouTube também, segue também, ele tem muito material legal, né? E me segue também, viu, gente? Isso. Tanto siga a Liz no Instagram, quanto siga os conselhos dela de fazer meu curso. Liz, muito obrigado, moça. De coração, você não sabe a honra que eu tenho de ter você aqui na nossa live. De verdade. Beleza? Obrigado a todos que participaram aí, que ouviram um pouquinho das nossas histórias aí de superação com relação à ansiedade e que tem até muito mais coisa para contar. Acho que a gente vai ter que fazer uma outra live depois aí para contar tintim por tintim da nossa história. Obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Essa live vai ficar gravada, mas ela não vai ficar no Instagram, não. Hoje ainda fica no Instagram, mas logo depois eu passo para o YouTube, vai ficar disponível no YouTube para todos vocês. Aproveitam, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, dê um joinha, aquela conversa fiada toda de YouTuber. Até mais, pessoal. Beijo no coração de todo mundo. Paz mental a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.